E o VSR, hein? Ele falando no podcast sobre a sua relação com o Flamengo. Por que que ele é flamenguista, sendo que sua família é de botafoguenses? Confere aí. É um grande flamenguista e acabou passando isso pra mim. A minha mãe nunca se envolveu muito com futebol. Na época. Jogo do Flamengo que você foi com seu pai. A sua família é de flamenguistas? Se inscrever no canal vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Você comentou do jogo do Flamengo que você foi com seu pai. A sua família é de flamenguistas? Na verdade, o meu pai é um grande flamenguista e acabou passando isso pra mim. A minha mãe nunca se envolveu muito com futebol. Na época, acho que o meu avô era tricolor, era fluminense. Uhum. E aí ela foi, mas ela também nunca se envolveu. E depois que ela viu que isso importava pra cacete pra mim, ela passou a torcer pro Flamengo. Hoje ela torce pro Flamengo também. Que legal. Mas a minha família, assim, a minha família por parte de mãe era de botafoguense, né? O meu tio, já citei ele agora quando no título da Libertadores, o tio André e o tio Dark, dois botafoguenses. O meu tio, ele morava com a minha avó e ele também vidrado pro futebol, também muito da coisa que eu tenho com futebol é por causa do tio André. Ele tinha jornais antigos, Jornal dos Esportes. Aqui em São Paulo não é tão, mas no Rio era muito impactante, não é? O jornal da cor rosa, que era a capa rosa e tudo. Ele tinha jornal assim da estreia do Garrincha. Ele tinha jornal, assim, muito jornal antigo, de coisas. Aí eu ia pra casa da minha avó e ficava falando, pô, tio, me mostra os jornais aí, não sei o que. E ficava vendo jornais de 70, de 60 e tudo. Ficava olhando lá, jornal de título. Então, tipo assim, Então, por isso até que eu falo, quando me perguntam, assim, teve uma vez que eu participei algumas vezes do podcast do TF, do canal do TF, do Thiago Franklin, que é botafoguense, faz a cobertura do Botafogo. E ele falou, porra, qual é a tua relação com o Botafogo? Eu falei, cara, provavelmente se eu não fosse Flamengo, eu seria Botafogo. Por causa da relação com o meu tio. Então, meu pai era muito Flamengo e acabou passando isso pra mim. E a minha família, por parte de mãe, eram muito botafoguense, né? Então sempre tive essa simpatia de alguma maneira? Sempre assim, quando eu queria ver meu tio feliz, né? E a história dele enquanto torcedor é sempre muito doída, né? Porque ele ficou de 68 até 89 sem ganhar nada. Aí depois ganhou o estadual em 89, ganhou 90, ganhou o brasileiro em 95 e depois foi ganhar no passado, né? Então, assim, eu me lembro, eu até contei essa história, quando o Botafogo cai em 2002, sobe em 2003, em 2004 o Botafogo se salva do rebaixamento na última rodada, porque o Botafogo joga contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Brigando pelo título, O Atlético. Brigando pelo título, mas o Santos já tinha encaminhado, porque ele tinha passado na penúltima rodada. E aí o Atlético sai na frente, o Botafogo precisava empatar aquele jogo de qualquer maneira, porque senão ele ia fazer bate e volta, né? O Bebeto de Freitas dizia que se o Botafogo tivesse caído lá, o time teria acabado. E aí o Botafogo se salva com um gol do Schwenk. Não sei se você lembra. Lembro, Figueirense. Foi 1-1, E aí, o meu tio, assim, no dia tava fazendo um churrasco na casa da minha mãe. E aí, meu tio tava tão desesperado que ele largou de mão, assim. O jogo não passou na TV, você tava ouvindo no rádio. Nossa, que desespero. Que essa é outra realidade, né? A gente ouvindo no rádio. E aí, eu me lembro, meu tio largou de mão. E aí eu tava ouvindo o jogo num lugar assim. Meu tio foi pra parte que tava a churrasqueira lá. Começou acho que terminar de fazer o churrasco. Aí quando o Botafogo empatou, eu saí correndo pra avisar ele. Aí ele falou, caraca, gol. Eu falei, gol, é sério, tu não tá zoando não? Eu falei, não. Aí ele foi, me agarrou e caímos nós dois dentro da piscina. Ele me jogou dentro da piscina. Que legal. E ele caiu com carteira, com celular, tudo dentro da piscina, assim. Foi. Então, eu sempre respeitei demais, assim, lógico, né? E ele também, então o Botafogo ganhava do Flamengo, ele não me sacaneava, o Flamengo ganhava do Botafogo, eu não sacaneava ele, porque sempre foi uma relação muito legal e uma relação importante nessa construção de... Essa questão do time que a gente torce, ela é muito interessante, né? Porque em 99% dos casos a gente torce pro time dos nossos pais. O nosso pai tem um time e passa pra gente, né? De pai pra filho, né, cara? Eu não sei como é que é a situação de vocês, né? Mas
Como funciona quando o pai torce para um time e a mãe também gosta muito de futebol e torce para o outro? Como que a criança decide qual time ela vai torcer? Será que é quem influencia mais a criança? Isso é interessante, né? Porque, como o VSR falou, ele torce pro Flamengo porque era o time do pai dele, a mãe dele não gostava muito, tinha parte da família que era botafoguense, outra que era tricolor, mas ele seguiu o time do pai dele. Tem gente que fala que você não seguir o time dos seus pais é uma falta de caráter muito grande. Vocês concordam com isso? Que é falta de caráter você não torcer pro time que seus pais torcem? Eu tenho um colega que os pais dele são palmeirenses e ele torce pro Corinthians. E até um tempo atrás, os amigos reunidos, né, assistindo futebol, e o pessoal tava com essa discussão, falando, cara, tu não tem caráter, tu tem que torcer pro time dos seus pais e tal. Vocês concordam com isso, galera? Deixa aí nos comentários, que a gente é obrigado a torcer pro time dos nossos pais, e se a gente não torcer, a gente tem um desvio de caráter muito grande. De qualquer forma, todos nós temos alguma influência pra torcer pro time que a gente torce hoje, né? A minha família toda é flamenguista, meus pais, mas meu avô, pai da minha mãe, era um flamenguista doente. Eu não lembro do meu avô porque quando ele morreu eu tinha 2 anos de idade, então eu não lembro dele. Mas tem bastante foto minha com ele nessa idade, né? Quando eu tinha 1 ano ali, 1 aninho, recém-nascido. Cara, e todas as fotos que eu estou com ele, eu estou com roupa do Flamengo. Bebezinho com roupa, camisa, sapato, deitado na bandeira do Flamengo. Então, assim, desde pequeno, minha mãe fala, né, que meu avô falava, não, meu neto vai ser flamenguista, e me dava tudo que ele me dava de presente de roupa era relacionado ao Flamengo. Então eu tive, querendo ou não, mesmo não lembrando, eu tive essa influência. Quando eu vejo as fotos com meu avô, o que eu tenho dele é foto e eu tô sempre vestido de Flamengo e ele também, né, cara? Então é improvável que eu torceria para outro time, né? Mas se eu torcesse, seria um desvio de caráter? Essa é uma discussão aí que muita gente leva a sério. E eu, sinceramente, eu levo também. E todo mundo tem o direito de escolher seu time e seus motivos. Mas, pô, torcer pro time que a sua família torce e te ensinou desde criança, te dando presente, roupa, pô, é muito bom, cara. É uma relação desde o berço, né, cara? Mas comenta aí a sua história. Por que você é torcedor do Flamengo? Por causa dos seus pais ou por qualquer outro motivo? Deixa aí nos comentários. Eu sou o Master Rubro Negro. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, valeu!